A história de Chainsaw Man nesse momento se passa no Japão e esse episódio deu ênfase na relação entre os Yakuza com o protagonista. Yakuza é uma organização criminosa no Japão e o pai do Denji estava devendo para eles, ele se enforcou, foi dessa para melhor e a dívida ficou pro filho dele, o próprio Denji. Agora, por que o pai dele estava devendo ou quem era o pai dele? O episódio não responde. A mesma coisa a mãe do Denji tinha uma doença no coração que fazia ela cuspir sangue, que provavelmente é hereditário, porque o Denji também cuspiu sangue nesse episódio, mas ela acabou morrendo. Agora, quem era ela, se ela era uma pessoa importante, não sabemos. Fato é que um dia esse Denji, órfão, sem pai e sem mãe, foi abordado pelos Yakuza por causa da dívida do pai, fazendo com que ele fosse pressionado a apagá-lo. Só que nesse mesmo dia ele encontrou o demônio Motosserra. Porém, quando o Motosserra vai chegando perto do Denji, ele percebe que o Motosserra está ferido. São 2 ou 3 perfurações ali na barriga dele. E pode ter sido através de um cano, que alguém furou ele, tiro, qualquer coisa pequena que perfure ele. Mas a gente não sabe exatamente como ele se feriu ou por que ele estava ali exatamente naquele dia, né? O que aconteceu para ele chegar naquela situação atrás daquela árvore. A gente não sabe, o episódio não responde isso. Nessa situação de vulnerabilidade, tanto do Motosserra, tanto do Denji, né? O Denji que tinha essa dívida para pagar e o Motosserra que estava perto da morte, eles firmaram um contrato. Contrato é um acordo entre um demônio e um outro alguém em que ambas as partes oferecem algo em troca de algo. Por exemplo, esse primeiro contrato foi estabelecido aqui pelo Denji. Ele ofereceu o sangue dele pro Pochita, sangue esse que ajudaria ele a se recuperar. Em troca, o Pochita ajudaria ele a caçar outros demônios. Então aqui a gente tem os conceitos básicos da série: demônios, caçadores de demônios e contratos. Mesmo o básico já sendo apresentado, tem algumas dúvidas, como por exemplo, como que eles surgem, como que os demônios surgem, né? Porque nesse episódio a gente teve demônio tomate, demônio motosserra e demônio zumbi. E eles são bem diferentes um do outro. Por exemplo, no começo do episódio, o Denji derrotou o tomate ali facilmente, mas no final do episódio ele teve um trabalho ali contra o zumbi. Então, como também se mede a força entre eles? E essa série não explicou. Sobre o protagonista, esse prólogo é bem simples e objetivo com os ideais dele. Ele tem uma história toda ferrada, né? Ele vendeu parte do corpo dele pra tentar viver, pra pagar dívidas, pra tentar comer. Ele sobrevive à base de pão e na real ele é sozinho, né? Além do Pochita, ele não tem mais ninguém. Eu acho que pelo fato do Denji ele não conhecer muito bem o universo ao redor dele, tipo, ele não teve alguém que inspirou ele durante toda a infância, durante toda essa fase grande da infância que ele passou sozinho, os objetivos que ele considera grande hoje em dia, quando adolescente, são coisas meio básicas. Se você parar pra pensar um pouco na história real do Denji, tipo, se comparar um pouco com a realidade, é uma história bem pesada e real em muitos casos. Porém, aqui no caso do Denji, eu acho que é fundamental você não esquecer dessa fase da infância que ele teve, dessa infância conturbada que ele teve, porque grande parte da personalidade que ele vai adquirir conforme ele vai crescendo, agora que ele já tá crescido na real, né, adolescente, na minha opinião, ela é justificada pela essa infância conturbada que ele teve. E aqui eu não tô falando do fato dele gostar de mulheres, obviamente, ele é um homem. Eu não quero dar spoiler aqui, mas eu acho que é fundamental, se você quiser interpretar o Denji conforme os capítulos forem passando, que você não esqueça dessa fase da infância. No final do episódio, o Yakuza faz uma emboscada lá pro Denji e o Denji morre. E o Pochita junto. Quando os dois estão lá na lixeira, o Pochita bebe um pouco do sangue do Denji, eu acho que essa informação é importante. E eles aparecem em outro local ali, talvez a subconsciência do Pochita, do Denji, não ficou claro no episódio, mas eles firmam um novo contrato. Dessa vez o contrato está estabelecido do Pochita para com o Denji, então o Pochita oferece o coração dele, em troca o Pochita quer que o Denji realize os sonhos dele. Aqueles sonhos básicos do Denji, né, de ter uma comida boa, ou encontrar uma garota legal, também, né, encontrar uma garota legal. E aí surge o Chainsaw Man, né, Chainsaw é motosserra e Man homem, não? Então surge o homem motosserra, que é o Denji. Considerações finais aqui. Aquela mulher de cabelo vermelho, que não foi falado o nome dela ainda, ela disse que ela estava indo enfrentar o demônio zumbi. Então eu acho que a gente pode pressupor que ela não seja fraca, porque ela estava indo para lutar. Eu acho que o que a gente pode se perguntar aqui é: existe alguém superior que mandou essa mulher ir até lá? Ela está cumprindo uma missão estabelecida por alguém superior, ou o Yakuza fez mal a alguma outra pessoa da organização, da delegacia, da polícia, não lembro agora, da defensoria, que ela faz parte. Ela tá indo por vontade própria. Eu acho que essas questões são relevantes aí se você quiser interpretar alguma coisa. Sobre as habilidades dessa mulher, não ficou tão claro ali se é um poder, se é algo natural, que ela consegue distinguir humanos e demônios pelo olfato, pelo cheiro. Só que no Denji ela ficou um pouco assim, que ela não soube identificar ele. Seja lá quem ela for, mas ela deu uma oportunidade do Denji virar o cachorro dela. E aí fazendo uma menção ao nome do episódio, cachorro e motosserra. Você pode até pensar que o cachorro no começo é o Pochita, mas o cachorro é o próprio Denji. E motosserra é o Pochita. E agora essa mulher sendo dona do Denji, ela pode dar comida boa pra ele, que é o que ele quer. Comida boa, e abraçou a mulher lá, que é o que ele queria. Então ele tá na vantagem aqui, agora. É por isso que ele aceita ir com ela. Bom, o episódio ele foi bem fiel ao mangá, foi um capítulo adaptado, ele foi muito bem adaptado, eu fiquei muito impressionado com os cenários,
porque eles ampliaram bem os cenários. No mangá, normalmente os cenários já não são tão bem detalhados, mas o Fujimoto aqui já não detalhou tanto o capítulo 1, mas o episódio deu um show de cima, baixo, ângulos diferentes. Eu gostei muito disso. Sobre o roteiro, ele tá exatamente igual ao mangá, todos os diálogos estão bem iguais, na verdade nem a sequência mudou, tá exatamente igual ao capítulo mesmo. A única ressalva aqui foi a primeira cena do episódio, porque essa cena não tá no capítulo 1, mas ela existe no mangá, eles só anteciparam um pouco ela. E basicamente mostra um sonho do Denji, né? Que você vê no final da cena que o Denji tá abrindo o olho. Então a gente pressupõe que é um sonho e que é o próprio Denji que tá andando lá dentro. A gente pode pressupor que é o sonho dele, né? E mostra, tipo, 2 corredores, né? Aí ele vira assim e tem uma porta. E ele vai se aproximando da porta, a música vai aumentando e quando ele vai abrir a porta não abre. Tem vários papéis na porta, assim. Agora, por que ele não abre a porta? O que tem de trás dessa porta? O que é isso, né? Tipo, é o que a gente pode pensar nesse momento, porque não dá pra teorizar nada, só com o episódio. Mas fica aí, o que tem atrás da porta? É isso, se inscreve aí, por favor, curte aí e até a próxima.